Estádio lotado, 80 mil pessoas e do outro lado das câmeras, milhões, talvez bilhões assistindo o mesmo lance. Ao mesmo tempo, em dezenas de países. O artilheiro recebe a bola, arranca e cai. Sozinho, mão na coxa, o estádio inteiro prende a respiração. E antes que qualquer companheiro chegue, uma pessoa já está correndo em direção a ele, sem camisa do time, sem nome que a torcida reconheça. Alguém que o mundo inteiro está vendo naquele instante e que quase ninguém repara. Essa pessoa é o médico do esporte. Nos próximos minutos eu vou te levar para o outro lado do espetáculo. Você vai descobrir o que esse profissional realmente faz, onde ele atua muito além dos gramados, como se tornar um e por que justamente em 2026, quando os olhos do planeta se voltam para o futebol como nunca antes, essa carreira nunca fez tanto sentido. Quando pensamos em um médico do esporte, a imagem que surge é essa: o profissional à beira do campo, correndo para socorrer um atleta. E isso é parte da história, mas é apenas a ponta dela. A medicina do esporte e a do exercício é uma especialidade médica reconhecida e vai muito além de tratar a lesão depois que ela acontece. O foco principal é outro: prevenir, manter o corpo operando no limite com segurança. E quando algo dá errado, conduzir a recuperação e definir o momento certo de voltar. E há um detalhe que surpreende. Esse médico não cuida apenas dos craques. Não. Ele cuida de quem corre no final de semana, de quem voltou a se exercitar depois dos 50 e de quem usa o exercício para controlar a pressão, o diabetes, a ansiedade. Porque o movimento hoje é entendido como uma das ferramentas mais poderosas da medicina. E alguém precisa saber prescrevê-lo com a mesma precisão de um medicamento. Então, na prática, o que faz o médico do esporte? Ele avalia antes de qualquer esforço intenso. É ele quem investiga se o coração aguenta, se existe algum risco escondido. A cardiologia do esporte existe justamente para evitar a tragédia de um colapso em campo. Ele previne, identifica sobrecargas, corrige padrões, ajusta as cargas de treino para que a lesão simplesmente não chegue. Ele trata e reabilita. Quando a lesão acontece, é ele quem coordena o caminho de volta, lado a lado com nutricionista, fisioterapeuta, preparador físico e psicólogos. Porque a medicina do esporte é, por natureza, um trabalho em equipe. E ele também toma as decisões mais delicadas do alto rendimento. A hora de voltar a jogo. Voltar cedo demais arrisca uma lesão pior. Voltar tarde demais pode custar uma vaga, um título, uma carreira inteira. E às vezes essa decisão é tomada com um país inteiro esperando do lado de fora. E ainda há um papel que poucos enxergam: proteger a integridade do esporte, conhecer as regras antidopagem, orientar o atleta sobre o que pode e o que não pode entrar no corpo, evitar uma punição capaz de manchar uma trajetória inteira. Não dá, isso também é trabalho do médico do esporte. E aqui entra 2026. Pela primeira vez, 48 seleções espalhadas por 3 países, 39 dias de jogo, mais de 100 partidas e bilhões de pessoas com os olhos no mesmo lugar. Mas pensa, e tudo que é preciso acontecer para que um único atleta entre em campo num dia desses? Meses, às vezes anos de avaliação física, controle de sono, de carga, de alimentação. A recuperação para cada estiramento, cada entorse, cada pancada, um planejamento para que o pico de forma chegue exatamente na hora certa. E durante cada partida, uma estrutura médica pronta para agir em segundos. Nada disso aparece na transmissão, mas nada disso existe sem um médico do esporte. Então, quando você chegar a assistir aquele lance espetacular de 2026, lembre-se, por trás daquele corpo no auge do rendimento, há uma operação inteira de saúde que começou muito antes daquele apito inicial. Mas cuidado com um equívoco muito comum: nem todo médico do esporte trabalha num clube famoso, viajando com uma delegação. Esse é o cenário mais glamouroso e também o mais raro. A maior parte atua em clínicas e centros de reabilitação, em academias e programas de saúde, em hospitais,
em projetos corporativos de qualidade de vida e em consultórios particulares, atendendo pessoas comuns que querem se mover melhor e viver mais. Ou seja, uma carreira muito mais ampla e muito mais acessível do que a Sena Beiracampo sugere. O alto rendimento é a vitrine, o dia a dia é a saúde de todo mundo. E como se chega lá? O começo é como toda carreira médica, 6 anos de faculdade de medicina reconhecidos pelo MEC e o registro no CRM. A partir daí, existem 2 caminhos para se tornar um especialista. O primeiro é a residência médica em medicina do esporte e do exercício, de acesso direto. A duração varia conforme o programa, em geral de 2 a 3 anos, normalmente com uma base de clínica médica no início. É o caminho mais imersivo, rotina intensa, prática supervisionada e o contato direto com atletas e pacientes. O segundo é fazer uma especialização na área e prestar a prova de título de especialista pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, a SBMEE, o que dá direito ao registro de qualificação de especialista, o RQE. Os 2 caminhos cobrem os pilares da especialidade: fisiologia do exercício, cardiologia do esporte, nutrição, avaliação do desempenho e reabilitação. Você vai aprender, por exemplo, a interpretar o VO2 máximo, o número que traduz na prática a capacidade aeróbica de uma pessoa. Aqui vai um dado que muda toda a perspectiva. O Brasil tem menos de 1.000 especialistas em medicina do esporte, menos de 1.000 num país apaixonado por futebol e cada vez mais voltado para a saúde e exercício. Isso significa 2 coisas. Primeiro, é uma área com muito espaço para crescer. Segundo, a demanda vem subindo rápido, impulsionada pelo envelhecimento da população, pelo avanço de doenças metabólicas e pela busca crescente por qualidade de vida. A remuneração varia bastante conforme o local e a experiência. Profissionais consolidados em clubes ou clínicas particulares podem alcançar faixas elevadas. Mas como em quase tudo na medicina, o dinheiro é consequência e não ponto de partida. Porque esta é uma carreira para quem se interessa de verdade pela mecânica do corpo humano em movimento, para quem gosta de unir ciência, performance e prevenção, e para quem entende que cuidar de um atleta e cuidar de um paciente comum são, no fundo, o mesmo ofício: ajudar o corpo a fazer o que ele precisa fazer da melhor forma possível. Se esse vídeo te mostrou um lado da medicina que você ainda não conhecia, inscreva-se aqui no Medicina em Perspectiva e conta pra mim aqui nos comentários. Você já se imaginou à beira do campo ou cuidando todos os dias de quem simplesmente quer se mover melhor? Conta pra mim!